Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade, pessoal, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos no capítulo 20, Mediunidade e Oração, conversando a respeito da casa da Anésia, né? O caso, né, da Anésia do Jovino, a sua mãe que está quase desencarnando. Eles estão fazendo uma oração, fazendo um evangelho. Fizeram uma oração e muitas entidades apareceram, muitas entidades necessitadas, né, como em busca daquela luz da oração. E aí o Aulus explicou que onde se acende uma luz, muitas pessoas que jornadeiam na sombra, eles vão em busca da luz. Isso não é ruim, isso é bom. Porque onde nós acendemos uma luz, nós atraímos também os bons espíritos, nós sintonizamos com os bons espíritos, né? Então nós não podemos ter um pensamento egoísta, né? E a luz, ela ilumina o caminho nosso e de muitas pessoas que estejam próximos a nós, tá? Então vamos lá? Continuação. Na sequência, Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonília, que lhe vigiava bondosa os movimentos. Então, vamos começar a leitura. Eles abriram, né, a Anésia abriu um livro, né, de elucidações evangélicas e pensou que estava abrindo ao acaso, mas ela já estava sob influência da Teonília, que era aquele espírito simpático ali, a Anésia, trabalhadora da casa espírita, que estava ali pedindo ajuda para a Anésia, né? E a Teonília estava ali cuidando dos mínimos detalhes para que o evangelho fosse bem sucedido. Então ela ajudou a encontrarem o tema que eles estavam precisando, né? Nós podemos também, no nosso dia a dia, nós podemos também abrir ao acaso o evangelho, podemos abrir os livrinhos do Emmanuel, né, de elucidações do Evangelho, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Né? Às vezes é um Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, ou então Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Né? Tem vários livros que às vezes você vai abrir ao acaso, mensagens, né? Qualquer livro de mensagem, de elucidações, você abre ali, né, pede ajuda dos bons espíritos, abre, e muitas vezes vai cair exatamente o que a gente está precisando. E é muito interessante, às vezes cai, não é o que a gente está precisando naquele momento, mas é o que a gente vai precisar daqui a pouco. Porque às vezes o tema que cai vai nos prevenir a respeito de alguma coisa que daqui a alguma hora vai acontecer. Às vezes é um mal entendido, às vezes é né, qualquer situação aí que possa causar algum constrangimento, alguma dificuldade. Muitas vezes aquele tema que você abriu já era para ajudar você a lidar com certa situação que já estava para acontecer. Né? Os espíritos, eles têm uma certa capacidade de anteceder acontecimentos que eles sabem que vão ocorrer, né? Ok, vamos lá? Vamos dar sequência aqui então, né? Então eles foram abrir o Evangelho, né? O texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão, que ela explanou sabiamente, Anésia, né? Influenciada por sua mentora espiritual, né? Aqui no caso deve ser a Teonília, né? Eles não falaram de outro mentor, outro espírito protetor que estivesse ali, a não ser a Teonília e o André Luiz, o Aulus e o Hilário, né? Então deve ser a Teonília que foi ajudando na explanação do tema que a Anésia abordou aqui, né? E caiu bem aqui a necessidade do trabalho e do perdão, que era o que a Anésia mais estava precisando nesse momento, né? Exercitar o perdão com relação ao seu marido, que estava se desviando, que estava, né, sendo envolto num processo ali telepático, né, hipnótico,
Não é que ele fosse vítima, indefesa, não, mas é que, né, ele estava mesmo sob a ascendência de uma pessoa que estava tendo essa ascendência sobre ele, né? Isso acontece. Às vezes é a mulher que tem uma ascendência sobre o homem, às vezes é o homem que tem uma ascendência sobre determinada mulher, e é assim que acontece, né? Muitas vezes sob a supervisão dos espíritos infelizes, né? Querendo causar certas dificuldades, né? Ok? Aí qualquer dúvida aí vocês vão parando, vão colocando, né? Ou se quiserem acrescentar algo, a gente vai também aqui, junto com vocês que estão participando com a gente, tá? Sua voz fluente e suave, no caso da Anésia, né, transmitia, sem que ela o soubesse, o pensamento de Teonília, que buscava, obviamente, socorrer-lhe o coração atormentado, né? Então veja bem, a Teonília, ela estava falando através da Anésia, a voz da Anésia, suave e tal, estava refletindo o pensamento da Teonília. E a Teonília estava tentando ajudar justamente a Anésia. Estava tentando socorrê-la. Então a Anésia estava explanando o tema evangélico, mas ela era a primeira a se socorrer da reflexão que ela recebia intuitivamente, telepaticamente da Teonília. Às vezes a gente está falando alguma coisa, até explanando com propriedade, mas aquilo está servindo para a gente. Muito frequentemente, né? Está servindo imediatamente para a gente, né? Mas é interessante, quando a gente para fazer um evangelho, quando a gente para para fazer uma leitura, quando a gente para fazer uma palestra, um estudo, nós somos o primeiro a sermos beneficiados. E esses hábitos cultivados e a frequência com que a gente tem esses hábitos, isso vai salvando a gente diariamente, né? Então, diariamente. Então, se eu tenho estudo aqui de terça e quinta, que a gente tem estudo terça às 20 horas e quinta às 20 horas, eu sou salvo, né? De repente, naquele dia, na terça-feira, eu não estou bem. Então a gente faz o estudo aqui, e isso tudo serve para mim e eu saio melhor do estudo, né? E na quinta-feira também, aí na segunda, quarta e sexta a gente tem reunião mediúnica, aí não estou bem, a gente participa, a gente sai melhor, né? A gente fica melhor. Então é importante a gente lembrar disso, né? Que os nossos hábitos, eles vão somados, né, o conjunto dos nossos hábitos, vão mudando a estrutura da nossa vida. E quando os hábitos são bons diariamente, então todos os dias eu tenho uma nova dose de estímulo, de reflexão, de trabalho, de ajuda, e isso me ajuda, isso nos ajuda, né? Por isso que a gente quanto mais coisa boa a gente faça durante a semana, ou mesmo no final de semana, momentos de luz que a gente tem, momentos de reflexão, de estudo, de palestra, melhor, melhor. A gente tem que ter um momento para a gente também, no sentido de silenciar, até de não fazer nada, até de, né, descansar, aquela dormidinha, é importante também, né? Como diz a Joana de Ângeles, né? Até um momentozinho de ócio é importante para a gente, né? Porque isso faz com que a gente também relaxe, né? Expanda, né? A nossa mente para outros horizontes, né? Sai um pouco da rotina, mas essa rotina de trabalho, estudo, tal, nos ajuda muito, pessoal, tá? Nos ajuda muito mesmo. E a gente é salvo frequentemente, né? De nós mesmos, no caso, né? A Anésia está sendo salva dela mesma pelo hábito da oração, pelo hábito do Evangelho, né? Tá? Então vamos lá. Em dado momento, ante uma pausa natural nos estudos, Márcia, que é uma das filhas da Anésia, né, percebeu a presença de muitos espíritos no recinto e disse: continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão.
Olha que coisa, né? De arrepiar, né? Você vê que a menina da Anésia, filha dela, percebeu durante o Evangelho a mãe explanando, né? E ela deu uma pausa e a menina falou assim: mãe, continua, continua, porque eu estou sentindo que a gente está diante de uma imensa multidão de pessoas, né? E efetivamente era o que estava acontecendo, né? Porque a oração chamou a atenção de muitos espíritos necessitados, mas espíritos necessitados que se sintonizaram com a luz. Então não eram quaisquer espíritos, eram espíritos que de alguma forma se sintonizaram com aquela frequência de socorro, né? E estavam ali, né, bebendo das palavras que a Anésia falava, refletindo o pensamento da Teonília, né? Então eram palavras consoladoras não apenas para a Anésia, ou para a Márcia, ou para a Elisa, a mãe da Anésia que estava falecendo, né, quase morrendo aí, e também para o filho, né, para o irmão da Anésia, né, que estava ali junto da mãezinha, né, necessitado também, lembra, né, que ele morreu devido uma noite, né, de extravagâncias, tal, foi assassinado, né, e estava em condições lamentáveis, mas estava ali junto com eles, né, meio inconsciente, alienado e tal, né. Ok, e também serviria para ele, né, certamente, né. Ok. Anésia, certa de que isso era verdade, prosseguiu nos comentários que efetivamente acendia um novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento, né? Então, você vê que às vezes não precisa você ser palestrante na casa espírita para você fazer uma verdadeira palestra, né? Diante de uma multidão que estava ali necessitada. Basta você ter o significado, você ter o sentido do que você está fazendo. Lembrar da importância de um evangelho no lar, lembrar da importância do culto da oração, do culto da reflexão superior, e aquele momento ele já vai ganhar uma dimensão muito maior, né? E as pessoas já vão estar se beneficiando, né? Espíritos ligados à própria casa, espíritos ligados às redondezas, né? E que vão se beneficiar, né? A Carla colocou aqui, né? Aproveitando você falando de luz, queria saber sobre a vela. Por que não poder acender em casa? Aí a Meire colocou, Meire Diógenes, não pode acender vela em casa? Quer dizer que é uma dúvida, né, que algumas pessoas estão colocando. Então vamos colocar, pessoal, do ponto de vista da doutrina espírita, tá? Do ponto de vista do espiritismo. Para a doutrina espírita, que é diferente de outras religiões, de outros pensamentos, não há uma função espiritual para uma vela. Tá? Estou falando para a doutrina espírita. Não há uma função espiritual para uma vela. A única função de uma vela para a doutrina espírita é para fazer luz no ambiente que está precisando de luz. Tá? Essa questão de associar a luz da vela com a luz espiritual, isso é de outras religiões, não é da doutrina espírita. Assim como o espiritismo também não acredita que um amuleto ali vai trazer a sorte para a pessoa, que dentro do espiritismo não há, né? Não há esse culto à vela, à imagem, ao amuleto, não há isso. E são coisas que as pessoas trazem de outras religiões, onde se cultiva muito frequentemente acender velas aos antepassados, aos falecidos, tal, né? E às vezes até o espírito pode aparecer, as pessoas me falam, Alexandre, mas meu parente veio pedindo para acender uma vela para ele. Mas por que ele vem pedindo para acender uma vela? É porque ele acredita que ele precisa que acenda uma vela para ele.
Não é que isso seja algo real. Não é que isso tenha uma função. Uma vela é uma vela. Entendeu? Para o Espiritismo não há nenhuma função espiritual para uma vela. Tá? A não ser de clarear no ambiente material. Né? É fogo. É fogo. É ser, é fogo. Né? Agora, se a pessoa acredita, se ela dá um significado para o acender uma vela, se ela dá um significado espiritual para uma vela, então ela pode até desencarnar mesmo e achar que os problemas que ela está passando no plano espiritual, que ela está na escuridão, é porque não precisam acender uma vela para ela. Então pode até ser que o espírito venha mesmo e olha, acende uma vela para mim, por favor, porque eu estou na escuridão. Entendeu? Mas a maior vela que a gente pode acender, é a vela da oração, que pode ser associada a uma vela ou não, a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Mas eu acendi a vela e fiz a oração e funcionou. Funcionou por causa da sua oração, não por causa da vela. Isso eu estou falando do Espiritismo. Nós estamos aqui numa página espírita, num estudo espírita. Vocês não vão ver nenhuma referência em obra alguma da doutrina espírita, nem de Kardec, nem de quem quer que seja, André Luiz, falando da importância de se acender uma vela em casa devido à questão espiritual. Vocês não vão ver nenhuma citação. Nenhuma citação, ou seja, dos espíritos recomendando que a gente acenda uma vela. Então eu estou falando isso só para esclarecer que não é uma prática espírita. Tá? Ok? A não ser para iluminar um ambiente que está sem luz. Certo? Ok. Agora, fazer uma prece com vela ou sem vela, se quiser fazer no escuro, se quiser fazer no claro, fazer uma prece efetivamente ajuda. Ajuda você e ajuda aquele que faleceu, ajuda os espíritos que estão próximos. Isso sim. Isso sim. Né? Fazer uma prece ajuda. Tá? Eu sei que eu estou falando aqui para hábitos muito arraigados, né? Hábitos de séculos, né? Talvez até de milênios, aí, hábitos muito arraigados. Né? Mas é o ponto de vista espírita. Nós estamos estudando a doutrina espírita. Se fosse o estudo de uma outra religião, talvez falasse, desse até o que tem que fazer, que tipo de vela, como é que é, mas não dentro da doutrina espírita. Tá? Isso não é prática espírita. Né? Agora, quem quer fazer, porque é de outra, se denomina católico ou qualquer outra denominação e quer fazer e gosta, ninguém vai proibir a pessoa de fazer nada. Essa é uma questão de foro íntimo, né? Uma questão de fé, uma questão subjetiva de cada um, né? São significados que cada um dá para a fé, né? Certo? Eu não cresci, por exemplo, acendendo vela, né? A não ser quando apagava a luz mesmo, né? Aí a gente usava a vela. Então vamos lá? Estamos diante de enorme multidão, né? Anésia, certa de que isso era verdade, prosseguiu nos comentários, tal, né? Que acendia um novo ânimo naqueles que estavam presentes, né? Então vamos continuar daqui. Fim do pequeno culto evangélico, Anésia estirou-se ao lado da mãe, que estava semi-inconsciente. Fazendo o significativo gesto a Teonília, Aulus disse que aquele era o momento exato. Cuidadosamente começaram ambos a aplicar passes sobre a cabeça da esposa de Jovino, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Então veja bem, fim do pequeno culto evangélico. Então acabaram o evangelho, aí Anésia deitou-se ao lado da mãe, e a mãe estava semi-inconsciente. Né? Fazendo o significativo gesto, Aulus disse que aquele era o momento exato. Por que momento exato? Era o momento de ajudar a Anésia. Por quê? Porque a Anésia deitou ali, depois da prece, todo mundo saiu, tal, ela deitou do lado da mãezinha, né?
para fazer companhia para a mãezinha e tal, relaxou ali. Aí o Aulus falou: esse é o momento, vamos ajudá-la, né? E o que eles fizeram para ajudar a Anésia, né? Cuidadosamente começaram ambos a aplicar passes sobre a cabeça da esposa de Jovino, a Anésia, né? Concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Então a Teonila e o Aulus foram aplicando um passe no cérebro da Anésia, concentrando energia magnética, né? Todo passe é portador de forças magnéticas, né? Ao longo das células corticais. O córtex, né? O córtex é essa parte que envolve o cérebro, né? Ok? Aquelas circunvoluções ali é o córtex. Certo? Maria Helena, perdi a explicação sobre a vela. Tem como reverter? Você tem como ver o vídeo gravado, Maria Helena. Tá? Tem como você ver, porque o vídeo fica gravado, é só você ir no ponto ali, tá bom? Então vamos lá. Vendo-se presa de branda hipnose, que ela própria atribuía ao cansaço, né, a Anésia, ela começou a sentir uma sonolência, né, e ela mesma achava, pô, estou cansada, né, mas é da influência da Teonila e do Aulus, né. A Anésia não relutou e em breves instantes, deixando o corpo denso na prostração do sono, foi ao encontro dos amigos espirituais, em desdobramento quase natural. Né? Então, os espíritos aplicando passe sobre ela foi se desligando do corpo, em desdobramento quase natural. Por que quase natural? Porque estava sendo provocado pelos espíritos amigos. Todos os dias a gente se desdobra naturalmente. Né? Então, a gente dorme o corpo físico e nós espiritualmente nós nos desligamos do nosso corpo físico, nós nos desdobramos fora do corpo físico, né? Mas ali estava sendo provocado pelos espíritos, mas era quase como se fosse um desdobramento natural, né? E ela foi de encontro aos amigos espirituais, né? Não parecia, contudo, tão consciente quanto seria desejável, porque Jovino, seu marido, constituía-lhe obcecante preocupação. Então veja bem, isso é muito comum ao nós nos desdobrarmos do corpo físico. Muitas vezes a gente se desdobra, a gente se desliga do corpo físico, mas por falta de preparo, por falta de mais discernimento, de mais estudo, equilíbrio emocional, muitas vezes a gente se desdobra, só que a gente não está exatamente lúcido. A gente não está exatamente lúcido espiritualmente. Materialmente a gente não está mesmo, né? Porque está apagado ali, dormiu. Mas espiritualmente, fora do corpo, a gente não está exatamente lúcido. Isso acontecia com a Anésia. Por quê? Porque ela estava obcecada ali pelo marido. Preocupada com a questão do marido. Né? Que o marido estava traindo ela e tal. Então, né, os espíritos perceberam que ela não estava muito lúcida. Né? E perceberam por causa da preocupação obcecante dela com o Jovino, né? Tendo reconhecido Teonila e Aulus, mostrava-se, no entanto, atordoada, aflita, pois queria ver o esposo e ouvi-lo. Né? Porque qual que é a diferença? Né? Muitas vezes quando a pessoa está mais lúcida, de posse das suas condições melhores, né? A pessoa se mostra com mais compreensão, com mais equilíbrio, né? Com mais serenidade. Né? Você se desdobra do corpo físico e se mostra mais lúcido, mais preparado. Né?
Você sabe das dificuldades do seu parceiro, você compreende as dificuldades da pessoa, você tem um discernimento maior. No caso dela, ela não estava muito lúcida assim, não. Ela queria a notícia do marido, queria ver o marido, queria ouvi-lo. Naquele momento, ela estava aflita, né? Atordoada, então. Ok? Aulos, para satisfazê-la, rumou com ela na direção de Jovino. Aulos, para satisfazer a Nésia, foi com ela atrás do Jovino. Olha que coisa, né? Por isso que não adianta fazer coisa errada, viu, pessoal? Não adianta fazer coisa errada achando que está escondido, que ninguém vai saber, não sei o quê. Porque as pessoas se desprendem à noite do corpo e elas ficam sabendo, elas vão até atrás. Elas vão atrás, né? Elas vão atrás e encontram a pessoa espiritualmente, até materialmente, né? Ela se desprende espiritualmente e encontra a pessoa materialmente, vê o que está acontecendo, vê com quem está, o que está fazendo. Espiritualmente não há nenhum segredo, pessoal. Espiritualmente não há nenhum segredo. Não tem nada encoberto, não. A gente é que acha materialmente, né? Que a gente consegue esconder alguma coisa, ou que espiritualmente fica tudo descoberto. Entendeu? É mais uma ingenuidade do ser humano, né? De achar que aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente vê, é só aquilo que existe. Né? Não adianta. Por isso que a gente tem que resolver as coisas. Né? Outro dia eu estava falando para vocês aqui, principalmente nessa área afetiva, nessa área sentimental, precisa regularizar as coisas. Né? Manter situações dúbias, engana um, engana outro, tem várias mulheres ou vários homens, ou essas situações elas não dão certo. Elas acabam gerando crimes passionais, acabam gerando depressões, acabam gerando, né? E ninguém esconde nada de ninguém, só esconde materialmente, mas espiritualmente fica tudo descoberto, pessoal. Não tem jeito. Tá? Então a gente precisa, né? O ser humano precisa regularizar a sua vida, a sua situação amorosa, afetiva, né? Senão é só confusão espiritual. Acabam se encontrando à noite, de madrugada, em espírito, e brigando, discutindo, depois volta para o corpo desanimado, cansado, né? Com o tempo acaba adoecendo, não sabe por quê, mas é por causa desses embates aí, né? Tá? Então Jovino o Aulus levou a Anésia na direção do Jovino. Lembra que o Jovino tinha saído de casa, falando que ia atrás de negócios, tá? E aparecia uma imagem de uma mulher, né? Então vamos ver aqui. Explicou então que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação, ou aqui no caso, imantação magnética, né? É de ímã, né? Uma certa imantação magnética, superando obstáculos e distâncias. Né? Então, o Aulus explicando, né? Que as pessoas que vivem ligadas uma à outra, que são muito associadas vibratoriamente uma à outra, elas se ligam como que um ímã se liga ao metal, né? Ou a um outro ímã, né? E viajam a distâncias enormes em fração de segundos. Né? Como que atraídos por esse ímã. Né? Tá? Então, superando obstáculos e distâncias, não importa. Não importa se é em outro país, não importa, né? Outro continente, a pessoa rapidamente ela vai, né? Como que atraída
pela outra parte magnética ali, né? Então vamos lá. Foi assim que Jovino foi localizado, né? Acredito aqui, ela não vai falar aqui, mas eu acredito até que quem guiou o Aulus foi até capaz de ter sido a Anésia, inclusive. Porque a pessoa sente, é como se fosse um faro, assim, sabe? Espiritual. A pessoa se sente atraída quando ela quer uma determinada coisa, ela vai na direção daquilo. E ela acha, né? Mas aqui fala que foi o Aulus que levou ela, né? Então, ok. Então foi assim que Jovino foi localizado. Em vasto salão de um clube noturno, ele e sua amante, a mesma mulher cuja imagem fora vista nos fenômenos telepáticos. Participavam de um grupo alegre, em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, entidades estranhas formavam um vicioso círculo de vampiros, que não registraram a presença de Aulus e dos demais benfeitores, né? Então encontraram, que situação, né? Que situação, é que foi espiritual, né? Seria muito mais constrangedor se chegasse ali materialmente, né? Mas não deixa de ser constrangedor, né? Chegou a esposa do Jovino ali com Aulus, espiritualmente, e viu o marido ali com a sua amante, numa mesa alegre, né? Em profunda intimidade, como disse aqui, né? Agora, interessante, né, que chama a atenção aqui, é que rodeando o conjunto, entidades estranhas formavam um vicioso círculo de vampiros. Achando vampiros, o que é esse vampiros? É aquele vampiro que a gente conhece, né, que morde depois das 12 badaladas noturnas. É o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro? Não, não é o vampiro que a gente está acostumado a ver mordendo o pescoço, não. Vampiro é toda entidade, espiritualmente falando, né? Vampiro é toda entidade ociosa que se vale das energias de outra pessoa, né? Vampiro é toda entidade ociosa que se vale das energias de outra pessoa, né? Num regime de dependência, né? Quer dizer, é uma pessoa que explora a energia dos outros. Então vai explorar as forças orgânicas das pessoas, né? Inclusive atrás dos vícios, por exemplo, do álcool, do fumo, das drogas, todas elas, da sexolatria, da glutonaria, que é o comer demais. Isso é muito causa de vampirismo, pessoal, o comer demais. Assim como qualquer outro vício, né? Então, eles estavam rodeados de vampiros, de entidades ociosas, explorando eles ali, no álcool, no cigarro, naquela situação clandestina, né? É uma situação irregular, é uma situação clandestina ali, né? O que o Jovino estava vivendo, né? Que certamente a própria consciência dele também não aceitava, mas que estava ali meio obnublada, né? Momentaneamente. Certo? Quer dizer que a situação não estava boa, né? A situação não estava boa, espiritualmente estava tudo ali complicado, né? E os vampiros não registraram a presença do Aulus e dos demais espíritos amigos, né? Estavam ali certamente focados na exploração das energias ali que estavam rolando, né? Ao ver o esposo, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto, recuando para a via pública, ferida de aflição e assombro, né? Você vê como espiritualmente a gente reage também do mesmo jeito que a gente reagiria materialmente? Você vê como é que a gente não é tão diferente na vida espiritual do que a gente é na vida material?
Por isso que só morrer não resolve os nossos problemas, né? A gente continua sendo o mesmo, a gente continua vivendo, continua sendo o mesmo, a natureza não dá saltos, né? Então a Nésia desferiu um grito e começou a chorar, né? Ficou em prantos, né? Uma situação difícil, né? E saiu, né, na direção da via pública. Aulus abraçou a paternal e notando-a mais senhora de si, apesar de seu sofrimento, falou-lhe com extremado carinho: minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos, trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Né? Quer dizer, o Aula falou: olha, minha irmã, você orou pedindo assistência. Nós estamos aqui para assisti-la. Né? Só que veja bem, a gente poderia questionar, mas por que ele foi levar ela lá para onde o Jovino estava, né? Por que ele foi mostrar isso para ela? Certamente ela precisava ver, né? Até para passar por essa crise e para eles poderem orientá-la melhor. Não adianta a gente só colocar a sujeira embaixo do tapete, a gente fugir das coisas, a gente tem que enfrentar as coisas com maturidade, né? A gente precisa enfrentar com maturidade. A gente pode agir como criança, né? E aqui eu não estou falando materialmente falando, eu estou falando assim espiritualmente. É preciso maturidade espiritual para a gente lidar com certos problemas. Não é só crescer fisicamente, ter idade, não é isso. É maturidade espiritual. Nós precisamos lembrar que nós somos espíritos. E como espíritos que somos, já vivemos muitas outras coisas com muitas outras pessoas, né? Já tivemos ligações com várias outras pessoas. E isso no presente, nós precisamos lembrar, né? Que às vezes a gente se sente dono da pessoa, possuidor da pessoa, né? Que ele é meu, ela é minha, mas é preciso a gente pensar de uma forma mais ampla, né? A família universal, é preciso a gente pensar, até para que a gente se equilibre. Né? E isso a Nésia vai precisar fazer, né? Para que ela consiga se equilibrar mais. Não é uma coisa fácil, né? Mas veja, corroborando isso que eu estou falando, veja quantas pessoas desencarnam e não conseguem aceitar que o marido case de novo, ou que a esposa case de novo, porque está no plano espiritual e se sente dono do que ficou, né? Quer dizer, então é falta de compreensão espiritual, falta de lembrar que nós já tivemos muitas encarnações, que nós temos necessidades com outras pessoas, né? E aqui eu não estou falando que a gente tenha que trair, ou que a gente tem, não é isso, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Não sei falando, o Alexandre falou lá que nós somos espíritos e pode trair, não estou falando isso, longe disso. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa lidar com essas situações críticas com maturidade, né? E a maturidade espiritual, ela faz a gente lembrar que antes de sermos marido, esposa, nós somos espíritos em evolução, né? Então é importante a gente lembrar disso. Então eles estão tentando reanimá-la, né? Dar estímulos para ela, tal, esperança, né? A Nésia, em lágrimas, disse-lhe ter sido traída pelo seu próprio esposo, que falhara aos compromissos do casamento, mas Aulus a advertiu acerca do casamento, lembrando-lhe que o matrimônio terrestre não é uma simples excursão, né? Vamos entender isso aqui é importante, ó. O Aulus advertiu a Nésia falando que o casamento, que o matrimônio terrestre não é uma simples excursão. Isso aqui é muito profundo, né? Por que é muito profundo, né? Porque na nossa idealização,
na nossa idealização, antes de casar, na nossa idealização de recém-casado, os primeiros anos, ou mesmo depois de muitos anos, dos sonhos que a gente nutre, do que a gente aprendeu, do que a sociedade nos coloca, as conveniências sociais ditam, né? A gente imagina tudo perfeito, a gente imagina que, né, nós somos o príncipe, vamos encontrar a princesa, e vai ser as mil maravilhas, né? Vai ser um caminho florido, eu vou fazer você a pessoa mais feliz do mundo, você vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo, né? Aquelas histórias que a gente sabe que elas não serão provavelmente a realidade do casal, né? Há que se lidar com muitas dificuldades do outro. E o outro também lidar com muitas dificuldades nossas. Nós sabemos disso. Quem já está casado há um bom tempo já compreendeu isso, né? Que o casamento não será uma simples excursão, que tudo é alegria, tudo é lazer, é tirar selfie, né? É prazer, né? Não será assim, nós sabemos disso, né? Então não será assim também do ponto de vista espiritual, porque a gente reencarna sabendo dos nossos erros do passado, sabendo dos erros do outro do passado, sabendo que não vai ser fácil estarmos juntos, não vai ser fácil exercitar a fidelidade, não vai ser fácil exercitar a compreensão, perdão e assim por diante. Né? O que eu estou dizendo aqui não é para ser compreendido como uma complacência ao homem, que o homem pode trair, que a mulher... Não estou falando isso, não tem nada a ver com isso, tá? Mas que nós precisamos entender que as dificuldades vão aparecer, né? E que aquelas promessas do início talvez não pudessem ser feitas, aquelas promessas. É que a gente aqui na Terra a gente faz promessas, né? Aqui na Terra a gente promete muito, né? Até o que não pode cumprir. Porque a gente nem mesmo se conhece suficientemente para saber se a gente vai poder cumprir ou não. Então, essas promessas é que não deveriam ser feitas, né? Então, vamos, né? A gente precisa ser um pouco mais realista, um pouco mais equilibrado, né? Só que a hora que as dificuldades aparecem, aí vem as frustrações, né? Ah, mas você me prometeu isso, você me prometeu aquilo, você falou que ia me fazer a pessoa mais feliz do mundo. Aí vem aquela enxurrada de promessas que foram feitas, que talvez foram exageradas, né? Talvez o início devesse ser assim: olha, eu sei que eu tenho muitas dificuldades, eu sei que você também tem coisas que eu nem sei ainda, que eu nem conheço, mas devo ter, né? Vou me esforçar ao máximo para que eu consiga lidar com as minhas dificuldades de uma forma positiva, tá? Eu sei que você também vai se esforçar e vamos tentar fazer o melhor, né? Vamos tentar fazer o melhor, né? Então talvez o início devesse começar assim, né? Mais realista, mais pé no chão, né? Mas a gente se ilude tanto, né? Nós nos iludimos, né? O ser humano, que é complicado, né? Quando você lida com as dificuldades que começam a surgir, né? E aí torna bastante difícil às vezes. Então a Nésia, o Aulus estava chamando ela à realidade, nada mais do que isso. Estava chamando ela à realidade, né? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro, aduziu o assistente Aulus, né? Quer dizer, está lembrando, ó, o lar é uma escola, Anésia. E as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração. Quer dizer, nós nos reaproximamos com o outro
para a nossa própria regeneração. O outro também, né? Se aproxima da gente para a regeneração dele. A Nésia vai ter que dar conta dela. Ela não vai ter que dar conta do Jovino. Né? O que vai ser exigido da Nésia é o que ela fez do casamento dela, da oportunidade dela. O que vai ser exigido do Jovino é o que ele fez do casamento, do que ele fez da oportunidade que ele recebeu. Né? Então é importante a gente ir colocando as coisas no seu lugar, organizando, porque o aprendizado é meu. Né? Eu estou aprendendo. As situações ocorrem difíceis e tal, mas eu tenho que pensar assim, puxa vida, né? Que aprendizado duro, né? Doloroso e tal, mas certamente o aprendizado que eu preciso. Né? Então a Nésia está passando por experiências que provavelmente ela também precisa. Né? Ela precisa para aprender também determinadas lições. Né? Não sem querer justificar o erro do Jovino. Mas ninguém sofre por acaso. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Nós não somos anjos, nós somos anjos potenciais. Mas nós precisamos desenvolver muito as nossas virtudes. Né? Então, as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Né? Quer dizer, a Nésia vai ser solicitada de futuro o que ela conseguiu aprender com a experiência que ela está vivendo. Né? Mas não é fácil, né? Tá, isso aqui já foi, né? Não, peraí. Tinha repetido aqui, aprimoramento futuro, né? Aduziu o assistente. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons? Né? O Aulus, né? Perguntando para Nésia. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Veja bem, né? Na vida há professores e alunos. Muitas vezes aquela pessoa que nos faz passar por situações muito difíceis está sendo um professor para nós. Um professor meio às avessas, né? A gente não esperava um professor assim. Mas é um professor que nos faz aprimorar a paciência, nos faz aprimorar o equilíbrio, o discernimento, o perdão. Né? É um professor que nos ensina uma série de lições importantes, que se soubermos aproveitar, nós seremos muito felizes, principalmente futuramente, né? Como resultado desse aprendizado. E aqui ele faz outra comparação, né? Desconhece que os melhores devem ajudar aos menos bons? Ou seja, muitas vezes no casamento, frequentemente no casamento, você tem uma pessoa que tem uma melhor condição e uma pessoa que tem uma condição mais precária. Quem estiver melhor, pode ser o homem, pode ser a mulher, né? Independe aí. Quem estiver melhor, ele vai ser requisitado a ensinar ao outro que está numa situação menos boa, que está mais precário em termos evolutivos. Não é? Então é assim que funciona. Espiritualmente é assim que funciona. Os que estão melhores, eles ajudam os que estão piores. Só que como é que funciona isso na prática, né? Na prática, quem está melhor vai ter que perdoar mais, vai ter que compreender mais, vai ter que ter mais paciência, vai ter que ter mais prudência do que o outro está tendo. Porque o outro já demonstra ter uma evolução mais precária. Então não dá para você exigir algo que o outro ainda não tem, mas você tem. Então cabe a você exercer essas virtudes, cabe a você usar essas virtudes. As virtudes, pessoal, não são flores para ostentação. As virtudes são o fruto para a utilidade de fato, vamos dizer, para o alimento.
né? A virtude, ela não é aquela coisa para a gente sair ostentando. É aquilo que a gente vai usar de fato. Vão ser exigidas demonstrações tácitas das virtudes que a gente acha que tenha ou que a gente pretensamente tenha. Não vão ser declarações teóricas, vão ser demonstrações práticas. Né? A virtude terá que ser provada na prática, não em demonstrações teóricas. Vocês entendem? Está fazendo sentido para vocês? Né? Ficou um estudo assim meio denso, né? É porque a situação aqui é meio complicada, né? E é um momento de crise aqui, né? Ficou meio denso assim a coisa, né? São raciocínios que chamam a gente para uma maturidade, né? Uma maturidade, para a gente demonstrar que aprendeu alguma coisa com o Espiritismo. A Nésia é uma trabalhadora espírita. Então, tem uma frase, acho que é do Emmanuel, né? Que fala que a prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. A prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. Afirmar é uma coisa. Agora, quando vem a prova, aí que a gente demonstra realmente que a gente tem fé. A gente demonstra que aprendeu alguma coisa no Evangelho, o Livro dos Espíritos, André Luiz, Joana de Anjos, né? Então, a prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. Até onde vai a nossa fé, né? Então, aí cada um tem que analisar a sua própria condição, né? Certo? Ok. Pessoal, o meu parou de atualizar aqui os comentários de vocês aqui no meu aplicativo aqui, eu não sei porque parou de atualizar. Então eu não estou vendo os comentários. Vocês me desculpem que a partir de um certo momento eu não vi mais os comentários, tá? Porque não está atualizando aqui. Então, depois eu vou ver se eu respondo vocês depois, tá? Aí eu vou ver os questionamentos aí que vocês estão colocando, tá? A gente já está dando o horário já quase 9 horas, né? Então a gente já vai terminar. Mas aí depois eu vou ver se eu respondo vocês nas colocações que vocês fizeram, tá bom? Ok? Então tá bom, pessoal. Vamos finalizar. Nós terminamos o estudo de hoje, né? Lembrando que esses casos que o André Luiz cita são casos reais. Não são ficções, tá? São pessoas, são situações realmente que existiram. Ele nos trouxe a memória das situações que ele foi vendo, né? Certamente usando pseudônimos, né? Mas são pessoas, são espíritos reais, encarnados ou não, são pessoas reais, tá? Então a gente pode até lembrar deles, né? na nossa oração, com todo respeito, com todo carinho que nós lhes devemos, né? Por estarmos aprendendo, até mesmo através das dificuldades deles, né? Que eles vivenciaram. Então nós pedimos, Senhor Jesus, que abençoe essas pessoas que fazem parte desse drama, que certamente ainda está se desenrolando de uma forma ou de outra, mais positiva ou não, mas são pessoas que podem receber as nossas energias onde estiverem, encarnadas ou não, próximas a nós ou não, podem receber a nossa energia. Tanto o Jovino, quanto a Nésia, quanto a Dona Elisa, e todos que ali estão, a Teonília, o próprio André Luiz, o Aulos. Então nós envolvemos a todos nas nossas energias, a nossa gratidão por esse alerta, por esse chamamento, para que todos possamos amadurecer espiritualmente, para aprendermos a perdoar mais, a compreendermos mais. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um momento em que estivemos com os irmãos encarnados e também os irmãos desencarnados. Esteja conosco, Senhor, e que possamos estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, tá? Obrigado pela participação de vocês.
E um bom descanso para todos, tá? Até quinta-feira, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Um abração.